Obsessão é um filme italiano de 1943, dirigido por Luchino Visconti, estrelado por Clara Calamai, Massimo Girotti e Juan de Landa. Gino, um andarilho, começa um romance com a dona da pousada Giovanna, enquanto eles planejam como se livrar com o marido dela, que é um homem mais velho. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje a gente vai falar sobre o filme de número 171 da lista. Pois é, um filme italiano, faz bastante tempo que a gente não tem um, eu acho, aqui, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que na lista eu não consigo lembrar de outro filme italiano. Será que a gente nunca teve um filme italiano na lista? Porque lá no Cinema Mudo a gente teve muito filme alemão e umas coisas assim, teve filme russo. Eu não lembro se teve algum filme italiano. Eu já vi alguns por conta, assim, por fora, da época do Cinema Mudo, lá no comecinho. Já falei aqui várias vezes do Cabiria, por exemplo, que é um filme que eu acho maravilhoso, que não tá na lista e eu acho muito que deveria estar. Mas eu acho que talvez na lista a gente não tenha visto nenhum filme italiano ainda. Bom, temos aí esse aqui. E esse é um caso complexo. Vamos lá, vamos falar sobre o filme. Realmente o filme conta a história desse cara, do Gino, que ele chega... O filme começa com ele chegando ali, ele tava, tipo, dormindo na traseira de um caminhão, numa caminhonete, e ele chega ali nessa pousada que é, tipo, beira de estrada, é um restaurante, bar, pousada, beira de estrada, e ele chega ali, primeiro o cara que é o dono não gosta dele, porque ele é um vagabundo, sei lá, mas aí ele vê a mulher do cara, rola aquela troca de olhares, e ele começa a inventar umas coisas ali pra ele ir ficando, e o dono do lugar vai gostando dele. Então ele ajuda o cara a consertar um carro, numa cena que eu achei muito confusa. Vou aproveitar pra falar logo sobre ela, porque logo no começo do filme, tá? Essa é a primeira coisa que ele faz pra tentar fazer o cara confiar nele. O cara tem um carro, o cara que é o dono da pousada, né? Ele tem um carro e o carro não tá funcionando, e ele tá querendo consertar o carro, mas ele não sabe qual é o problema, ele não é bom disso, e o Gino fala, não, eu sou mecânico, eu vou olhar teu carro. E aí ele abre o carro, e aí enquanto o cara não tá olhando, ele tira uma peça, põe no bolso e fala, eu sei qual é o problema do teu carro, é tal coisa aqui que tá ruim. E aí isso é pra ser meio que uma desculpa pro cara, sei lá, ir na cidade, porque de novo, é um negócio de beira de estrada, né? Pro cara ir na cidade comprar essa peça e ele aproveitar que o cara tá longe e ficar com a mulher do cara, que já rolou essa troca de olhares, né? Ele tá afim de seduzir ela, sentiu que ela tá afim também. Então ele conta essa história como se ele estivesse inventando uma coisa aí pro cara ir na cidade comprar essa peça. E até aí tudo bem. Só que o cara vai, compra a peça, ele fica com a mulher do cara. Quando o cara volta com a peça, ele bota a peça e o carro funciona. E aí eu fico muito confuso, porque a cena em que ele pega a peça e enfia no bolso faz parecer pra mim que é mentira que isso vai consertar o carro, que ele inventou da cabeça dele uma coisa mirabolante pro cara ter que ir comprar a peça. Mas quando o cara chega com a peça e ele coloca a peça, realmente conserta o carro. Então não era mentira. E aí eu não sei, eu não entendo nada de carro, mas eu não sei se de repente a ideia é que a peça tava solta e encaixar ela melhor teria resolvido, eu não precisaria comprar uma nova. É possível que seja isso, né? Não ficou claro pra mim. Ficou uma cena estranha. Pode ser pessoal, de novo, eu não entendo nada de carro, ainda mais carro antigo. Então, eu não sei. Mas eu achei que ficou uma cena estranha. Porque ao mesmo tempo que parece que ele conta uma mentira pra tirar o cara de lá, quando o cara volta, a coisa resolve. Então foi mentira mesmo? Eu achei confuso essa parte. Enfim, e aí ele acaba ganhando a confiança do cara, então ele vai ficando, até que ele tenta convencer a mulher a fugir com ele. O Gino tenta convencer a Giovanna a fugir com ele. Ela não quer, porque ela fala que ela não tem condições de ficar vivendo como andarilha por aí, e ali ela tem casa, ela odeia o marido dela, mas ela tem casa, tem comida, tem renda, então ela não quer encarar uma vida de ficar na rua e sabe lá como é que vai ser o dia seguinte, e o Gino fica chateado com isso e vai embora sozinho. E aí você tem aí um pouco o Gino sozinho, ele encontra um outro cara que ajuda ele, arranja emprego pra ele, e aí ele tá tipo trabalhando, ajudando esse outro cara, que é um cara que faz performance em feirinha e festivais assim, né, e ele encontra o casal tá passeando, né, o casal donos da pousada, estão passeando, e aí eles se encontram, e aí o cara e a mulher acabam convencendo ele a voltar junto com eles, porque ele vê a mulher de novo e, sei lá, os sentimentos voltam, né? E aí acabam convencendo ele a ir junto. Tem uma outra coisa que o cara tá lá, o dono da pousada tá lá pra participar de um concurso de ópera, e aí ele canta, e aí ele ganha, eu acho. E aí ele enche a cara, então eles estão voltando pra casa de carro, os três, porque convenceram o Dino a voltar com eles. O cara tá bêbado e tal, e eles ali meio que armam um esquema pra fazer um
um acidente de carro, forjar um acidente de carro, dizendo que o cara tava dirigindo bêbado, o que por um tempo ele realmente tava, mas eles meio que convencem o cara a parar de dirigir porque ele tá bêbado e deixar o outro dirigir. Só que eles fingem que o cara insistiu o tempo todo pra continuar dirigindo, e aí forjam aí esse acidente em que os outros dois ficam só machucados, mas o marido morre, pra eles poderem ficar juntos. E aí a polícia chega, a polícia meio que acredita, mas desconfia, só que não tem nada pra provar também, não tem provas contra os dois, mas fica o tempo todo meio desconfiado. E aí eles voltam pra pousada, ficam eles dois juntos na pousada, a mulher feliz da vida, porque ela continua tendo casa, continua tendo renda, não tem mais o marido que ela odeia e tá agora com o cara que ela gosta. Só que o cara, o Dino, fica muito incomodado porque ele sente que ele tá vivendo num lugar assombrado. Ele fala que o lugar, pra ele, é como se o cara que morreu tivesse em todo canto, assim, em toda sombra, sabe? Ele não gosta de estar lá, ele fala que o cara tá como se o fantasma dele estivesse permeando ali o lugar, sabe? Então ele quer sair, ele quer juntar o dinheiro, vender o lugar e ir pra outro lugar com ela, fazer outra coisa, mas ela não quer porque ali ela tem a estabilidade dela, tá tudo ok ali. E eles ficam nesse dilema, não vai, cada um quer uma coisa diferente, isso vai desgastando o relacionamento deles, até que num determinado momento eles vão pra uma outra cidade pra ir no banco, ver um negócio sobre... Ela descobre que o marido tinha deixado um seguro de vida e ela vai ganhar uma grana, e aí o cara que já tá meio surtado vira pra ela falar, então é por isso que você queria matar ele, né? Você queria matar ele pra receber esse dinheiro. Era tudo por isso, no fim das contas, não era pra ficar comigo, era só pra você receber esse dinheiro e você me usou. E ela fica, mas eu nem sabia do dinheiro, eu descobri agora, eu cheguei no banco porque precisava, sei lá, resolver coisas aí relacionadas à morte do cara e eles me contaram que tinha isso, eu não sabia. Ele fala, não, você tá mentindo e tal. Aí nessa cidade ele encontra uma outra moça que eu entendo que é prostituta. O filme não deixa super claro, mas é o que parece pra mim. Ele meio que se apaixona por ela se apaixona por ele, assim, meio à primeira vista, porque é uma cena super curta, eles acabaram de se conhecer. Ele briga com a mulher no meio da rua, vai pra casa dessa outra. Nisso, a polícia recebeu um testemunho novo de gente que disse que viu eles na estrada logo depois do acidente, lá quando o cara morreu. E conta coisas que pra polícia servem como prova pra prender o cara. O Dino vê que a polícia tá atrás dele e foge escondido. E encontra a Giovanna de novo, foge com ela. Fazem as pazes, numa cena muito estranha pra mim. Eles estavam super brigados, não tem nenhum desenvolvimento da briga se transformar numa outra coisa. Ele simplesmente, sei lá, pede desculpas e volta tudo ao normal. Achei bem estranha essa cena. E aí eles voltam pra pousada, mas tipo, a polícia tá atrás da gente. Eles voltam pra pousada meio que pra fazer as malas e fugir. Quando eles estão na pousada de novo, a Giovanna diz que ela tá grávida dele. E aí nesse momento na pousada tem uma criança que eu não consigo saber de onde saiu essa criança. Eu tenho quase certeza que essa criança nunca tinha aparecido no filme. Se ela tinha aparecido antes, olha, eu passei batido por ela. Porque pra mim a criança aparece pela primeira vez quando eles voltam pra pousada. E ela simplesmente está lá. Tem ninguém na pousada além deles dois, mais essa criança. E a criança vai ser relevante já. E aí eles se arrumam e tal, pegam um carro pra fugir. E isso a polícia tá indo atrás deles, mas não chegou na pousada ainda. Eles pegam um carro pra fugir, a mulher fica no carro falando, não, porque agora eu tô grávida do seu filho, você tem que cuidar de mim e tal. E ele fala, não, a gente vai fugir, a gente vai ficar bem. E aí eles estão na estrada e tem um caminhão na frente deles, jogando muita fumaça pra trás, a mulher começa a tossir. Enquanto isso, a polícia chega lá na pousada, encontra a criança, e aqui que a criança é relevante pro filme, enquanto a criança pergunta, pra onde é que eles foram? Foram pra cidade tal. E aí a polícia vai atrás deles, e é pra isso que a criança apareceu. O que a criança sabe, eu não sei também. Ouviu eles conversando, por que eles conversaram com essa criança lá? Quem que é essa criança? Quem diabos é essa criança? Enfim, a polícia vai atrás deles, e aí tá de novo os caras lá no carro, com essa fumaça, ele não consegue enxergar nada, faz uma curva na rua reta e joga o carro na ribanceira, o carro cai, capota, a mulher morre, e aí o filme meio que termina com o Dino arrastando o corpo da Giovanna morta até a estrada de volta, e a polícia chegando, um policial até ajuda ele a arrastar, e o policial chega, bota a mão no ombro dele e fala, você vai pra cadeia comigo. E é isso o filme. Vamos primeiro falar curiosidades, depois eu vou dar minhas opiniões, mas vamos lá. O filme é uma adaptação não autorizada e não creditada do livro de 1934, escrito pelo James M. Cain, de O Destino Bate à Sua Porta, que é uma história que a gente vai ver aqui também. Tem um filme americano, muito mais famoso do que esse sim foi uma adaptação autorizada e usa o mesmo nome do livro, e vai ser o filme de número 194 na lista. A gente tá num 71, o número
194 vai ser esse filme americano, que é O Destino Bate à Sua Porta. Tô bem curioso pra ver, pra comparar. Eu não li o livro, não pretendo ler pelo menos tão cedo, então eu quero comparar um filme com o outro, porque o Obsessão, eu vou acabar falando umas coisas no meio do caminho, né? Mas porque o Obsessão, pra mim, é um filme que ele começa ok. Eu acho que o começo, até matarem o marido, é um filme interessante. De quando matam o marido pra frente, ele fica tão confuso, mas tão confuso. A impressão que eu tenho é que não souberam dosar o que era pra ser cenas dramáticas entre os personagens e o que era pra ser a trama sendo desenvolvida, sabe? E aí eu acho que eles focam muito nas cenas dramáticas entre os personagens e cena dramática só de um falando com o outro e esquecem de movimentar a trama, sabe? Porque as coisas acontecem muito do nada. Tudo acontece de repente. Você não tem desenvolvimento. E aí, assim, eu não tô dizendo que essas coisas deveriam ser separadas, né? Eu acho que a trama deveria ser movimentada no drama dos personagens. Mas ela não é, sabe? É um drama aqui parado e aí de repente muda alguma coisa. Muito confuso, na minha opinião, muito confuso. Enfim, aparentemente ele é muito considerado como o primeiro filme neorrealista italiano, o que é uma coisa aí bem... É frequentemente bem difícil definir o que é o primeiro filme de um estilo, de um gênero, de um movimento. É frequentemente muito difícil, né? Sempre se tem muita discussão sobre, de novo, gêneros, movimentos, ou sei lá, não são... Eles geralmente são definidos depois que eles começam, e não antes. Então, não é tipo, eu vou fazer esse filme desse jeito e esse vai ser o primeiro filme da coisa X. Não é assim que costuma acontecer. Não é impossível que isso aconteça, mas não é assim que costuma acontecer. Então, geralmente, depois as pessoas olham pra trás e pensam, aquele lá foi o primeiro, sabe? A gente já viu um filme aqui que foi o Tony, e tem gente que já considera ele isso. Só que porque ele foi mais isolado, porque é um filme bem mais antigo, ele não é muito considerado a coisa. O Tony foi um filme que a gente viu de fora da lista, né? Então, por isso que quando eu falei do ser o primeiro italiano da lista, eu acho que talvez seja o primeiro italiano da lista, porque o Tony a gente viu fora. Mas o Tony já é um filme considerado, sei lá, proto-neorrealista, que seja. Sinceramente, comparando, tendo visto os dois filmes, eu não vejo diferença de estilo neles. Eu pessoalmente não vejo. Não sou aí conhecedor do neorrealismo italiano, não sei exatamente quais são as características específicas que definem um filme pra ser isso ou não, mas as informações que eu encontro na internet é que tem gente que considera aquele já como isso. E aquele filme foi, sei lá, um tanto de anos antes desse. Então é muito difícil, né, definir isso. E isso, na verdade, a maioria das pessoas que não consideram esse o primeiro filme neorrealista é porque consideram um depois dele, né? Então é importante também frisar isso. Então, muito debate, é uma coisa muito confusa, muito difícil. É uma coisa que a gente não vai definir aqui, sinceramente é uma coisa que não vai ser definida em lugar nenhum, porque cada um vai ter sua opinião, mas é importante falar que ele meio que se encaixa nessa coisa aí, né? E é importante lembrar, esse filme foi feito durante o governo fascista na Itália, né? O governo do Mussolini. E aí o diretor, o Visconti, ele teve problemas já desde antes do filme começar. Ele, na verdade, queria fazer um filme sobre outra história de um escritor chamado Giovanni Verga, que era um escritor realista italiano, que ele gostava muito, era uma das grandes influências pro cinema dele. Só que as autoridades fascistas da época não concordaram com o filme, era um filme sobre bandidos, é o que a internet me diz. Não quiseram que ele fizesse esse filme. E aí ele encontrou uma tradução pro francês dessa história, que tinha sido dada pra ele pelo Jean Renoir, diretor francês, que a gente já viu aqui vários filmes pra ele, numa época em que ele tava trabalhando na França. E aí ele leu, achou interessante e resolveu fazer esse. Já que ele não podia fazer o que ele queria de verdade, ele resolveu fazer esse, e esse toparam. A equipe dele nesse filme consistia de várias outras pessoas que trabalhavam numa revista chamada Cinema, que era uma revista editada pelo filho do Mussolini, Vittorio Mussolini. Os membros desse grupo eram todos cineastas, né, que escreviam essa revista, vários dos quais foram aí posteriormente fazer filmes mais famosos do movimento neorrealista, alguns considerados aí como inovadores do cinema italiano e tal. E aparentemente eles tinham uma relação, porque obviamente eram todos contra o regime fascista, mas eles tinham uma relação aí com o Mussolini, com os Mussolinis, pai e filho, e desde que eles não escrevessem nada contra o regime, era ok. Então eles conseguiam ficar, mesmo que os outros soubessem que eles eram contra tudo, eles conseguiam ir empurrando, desde que obviamente tudo que eles escreviam ia passar pela censura, ia ser revisado e tal, mas eles ficavam ali. Aparentemente, em algum momento, vários deles se juntaram à força de resistência e lutaram aí contra, né? Mas aí no momento do fim do governo, que não é muito longe disso aqui também, do momento desse filme, mas tem essa história aí curiosa, que aparentemente eles tinham essa relação com o cinema aí e com esses diretores. Enfim, quando o filme foi lançado, em 1943, né? Porque ele foi feito um pouco antes, ele era muito diferente do filme que as autoridades aí da censura e do governo
governo achavam que o filme ia ser. E eles não gostaram do resultado. Então o filme foi exibido algumas vezes ali em Roma e no norte da Itália, e autoridades, tanto fascistas quanto da igreja, viram o filme e acharam o filme absurdo, e aí o filme foi logo banido depois disso. E ele foi banido já no governo alemão, que foi estabelecido em setembro de 43. Então já no governo pós-Mussolini, né, mas ainda ali no governo alemão, né, ainda não, sei lá, não com a guerra terminada, né. Enfim, eventualmente, os fascistas destruíram todas as cópias do filme que eles conseguiram encontrar, mas o próprio Visconti escondeu uma. Ele ficou com uma pra ele, que ele escondeu, e aí essa cópia que a gente tem hoje, tudo que se tem hoje veio dessa cópia que ele conseguiu guardar com ele. E é isso, depois da guerra, né, com a guerra terminada, o Visconti foi tentar relançar o filme, mas o filme ainda teve muitos problemas para ser relançado, porque, como eu falei lá no começo, ele é uma adaptação não autorizada, não creditada de um livro americano. E nesse meio tempo, já aí com o fim da guerra, quando ele tentou relançar o filme, a versão americana que a gente vai ver depois aqui, já tinha sido lançada. Então ele entrou numa briga tanto com o autor, que não tinha recebido nada, não tinha autorizado esse filme, quanto com a MGM, que tinha comprado os direitos para adaptar o livro para o cinema e tinha feito seu filme. Então, com tudo isso, o Obsessão só foi ser lançado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1976, muito tempo depois aí, mais de 30 anos depois do lançamento original do filme na Itália. De novo, eu tô muito curioso para ver a versão americana, sem saber se ela vai ser realmente fiel ao livro, né? No fim, vai ser só uma coisa comparar duas adaptações sem ter o original como referência, mas tô bem curioso porque esse filme pra mim é isso, tipo, o começo dele é bem interessante, mas eu acho que ele desanda, e ele desanda muito. Ele não desanda pouco, não, eu acho que ele desanda muito. Entendo que foi um filme feito aí com problemas, né, com o governo. Você vê, né, tanto o governo ficou regulando o filme, quanto não regulou tanto assim, porque só foi ver depois de pronto e não gostou do que viu. Não viu o filme antes do filme ser exibido, né? Provavelmente viu em algum momento que o filme estava sendo feito. Deve ter visto roteiro e coisas assim, não sei. Não sei detalhes de como é que eles faziam isso. Enfim, um grande caos. A minha opinião do filme é essa que eu falei, assim. Eu acho que realmente ele começa bem. Ele tem bons ângulos de câmera. Eu acho que o filme é bem fotografado, sabe? Ele é visualmente interessante, pelo menos em vários momentos. Eu acho que ele tem uma trilha sonora interessante. Eu já falei que é uma coisa que eu não presto muita atenção na maioria dos filmes, depende muito do filme. Essa trilha sonora até me chamou uma atenção, assim, como algo interessante, mas eu acho que o roteiro dele desanda demais, assim. Então, é um filme que da metade pra frente eu já tava de saco cheio, assim, não consegui me animar muito. Mas, enfim. Bom, vamos ver o que o livro fala sobre esse. Bom, o livro já começa falando umas coisas aqui sobre coisas que eu falei, então eu vou comentar aqui que o livro diz o seguinte: uma das grandes especulações que se pode fazer sobre a história do cinema gira em torno de Obsessão. E se esse filme tivesse sido o filme a anunciar a chegada de um novo e empolgante movimento cinematográfico vindo da Itália, em vez de Roma, a cidade aberta de Rossellini em 1945? O que diz pra mim, de repente, que Roma é o filme considerado o primeiro filme do neorrealismo oficialmente. É um filme que vai estar na lista também, a gente vai ver ele. E aí diz, sem dúvida teria sido interessante, mas infelizmente jamais saberemos, uma vez que o roteiro foi claramente inspirado no livro O Destino Bate à Porta, do James McCain, e os escritores e seus editores impediram que ele fosse exibido em telas americanas até 1976. Eu queria muito saber por que impedir de ser exibido em telas especificamente americanas é o que impede o filme de ter inaugurado um movimento cinematográfico na Europa. Enfim. E aí diz que no momento em que esse filme estreou nos Estados Unidos, o escritor do livro tinha acabado de morrer. Então ele provavelmente nunca viu o filme. E aí diz, uma pena, pois teria descoberto a melhor adaptação de sua obra para o cinema. Que agora me deixa muito preocupado em relação ao outro. Porque eu não achei esse filme bom. Eu acho que ele tem boas coisas nele, mas eu acho que o resultado total, se for pegar o filme inteiro, eu não acho que ele é um bom filme. Eu acho que ele tem bons pedaços e boas ideias, mas eu não acho que ele é um bom filme. Enfim, diz aqui uma coisa, que atendo-se à história de Ken, do autor, né, do livro, Visconti é imensamente ajudado pela pura química entre Calamai e Girotti, os atores que interpretam Gino e a Giovanna. Todas as descrições de Ken, de corpos ardentes e desejo animal, são representadas em Obsessão com uma intensidade quase assustadora. E eu acho muito bizarro essa ideia, porque a gente ainda tá falando de filmes que, eu sei, eram muito limitados pela censura, e são filmes que, assim, não consigo enxergar. E eu não tô dizendo que pro filme ter representar o, sei lá, desejo ardente, como chama aqui, né? Não, corpos ardentes e desejo animal. Eu não tô dizendo que as pessoas precisavam estar peladas transando no filme, sabe? Mas, assim, eu acho que a distância tá muito grande
grande disso, sabe? Eu não acho que o filme faz uma representação... Eu acho que ele podia, por exemplo, fazer uma representação mais simbólica disso. Lá atrás, há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre um filme de 1910, eu acho, que é um filme dinamarquês, norueguês, aí de algum lugar desse. É um filme estrelado pela Asta Nielsen, que é uma atriz que foi bem relevante aí na época do cinema mudo europeu. E o filme tem uma coisa sobre ser um filme com uma carga sexual muito grande, e ele foi banido em diversos países por causa disso, de novo, 1910, 33 anos antes desse aqui. Essa tal sensualidade do filme é uma coisa que a gente assiste hoje e já parece um pouco caricata, porque é muito distante do que a gente pensa hoje, né? Parece muito puritano pro que a gente pensa hoje. Mas uma das cenas principais desse filme é a Asta Nielsen fazendo uma dança em volta de um cara, em que ela fica se esfregando no cara enquanto dança. É uma cena meio engraçada de se olhar hoje em dia, mas assim, são corpos juntos ali fazendo uma coisa, ela faz movimento, sabe? E é uma época em que não se tinha censura, mas assim, é uma representação ainda muito puritana, mas que eu acho que é muito mais sensual do que o que tem aqui, sabe? Então eu acho muito engraçado, porque o livro vive falando isso. O livro fala sobre alguns filmes que a gente vê aqui como se o filme fosse quase pornográfico. E não tem nada no filme. Nada demais, sabe? Eu não sei se quem escreveu isso aqui também é muito puritano a um extremo, de um jeito que eu acho que a gente no Brasil não tem nem como ser, sabe? E principalmente nos dias de hoje, eu não sei, eu acho bem bizarro. O livro fala uma coisa que eu encontrei na internet também, mas eu acho que é muito jogar significado em cima de uma coisa que não necessariamente tem, que eu acho um negócio muito delicado de se falar. Porque fala sobre ter um subtexto homossexual entre o Dino e o espanhol, que é esse cara que ajuda ele, que faz a apresentação no festival, com que ele trabalha quando ele sai da pousada antes de reencontrar a mulher. E fala sobre ter essa reação. Eles se encontram algumas vezes, eles brigam, o cara claramente quer a companhia dele. Eu acho que esse subtexto é muito mais do ponto de vista do espanhol do que do ponto de vista do Dino. Eu não acho que o filme faz qualquer movimento pra dizer que eles eram um casal em algum momento, no máximo pra dizer que o espanhol tinha interesse nele e que o espanhol enxergava essa relação, mas que o Dino não, porque inclusive o Dino rejeita ele facilmente, assim, tipo, o Dino troca ele por voltar com a mulher sem pensar duas vezes, sabe? Quando eles se encontram de novo, o espanhol fala: o que você tá fazendo aqui? Você tinha que voltar a viajar comigo, tipo, não tem nada a ver se continuar aqui. Ele rejeita o espanhol imediatamente, ele não pensa duas vezes. Então eu acho que, se é intencional, e eu li em algum lugar que esse espanhol é criado pro filme, não é um personagem que existe no livro, mas eu acho que se a intenção foi de criar-se essa coisa, eu acho que nas entrelinhas do filme apenas o espanhol tem essa relação, e eu não acho que ela é recíproca. Eu acho que o outro cara aceita o que é útil pra ele ali, mas eu não acho que ele tem uma relação recíproca com o espanhol. O livro fala sobre como é impressionante que isso tenha passado, considerando que o filme foi feito sob regime fascista. Mas, pensando no que a gente acabou de ler aqui agora há pouco, que o regime fascista da época era tipo, contanto que você não critique a gente, não tá criticando, sabe? Diz que quem se incomodou com o filme foi tanto o governo quanto a igreja, depois que o filme foi exibido. De repente a igreja, eu acho que tanto a relação do casamento, né, porque eu acho que pra igreja é muito importante a coisa do casamento, então a ideia dos amantes matarem o cara e ficarem juntos e tal, eu acho que isso foi um grande problema pra igreja, mas de repente esse personagem incomodou também, mas eu acho que pro governo não era um grande problema, ainda mais porque é muito nas entrelinhas, sabe? É muito fácil você ver o filme e não enxergar isso, principalmente se você vive numa situação como era da época, e em que isso não estava aparecendo em lugar nenhum, né? Então, enfim, é uma coisa que eu não tenho a informação de que em nenhum momento o diretor ou qualquer pessoa disse que a intenção era essa. Eu acho que dá pra enxergar desse jeito, da relação do espanhol, mas eu acho que não recíproco. Diz aqui que o James Cain, que escreveu o livro, era filho de um cantor de ópera, e fala que ele certamente teria gostado muito da cena da ópera, porque a cena da ópera nesse filme é muito melhor do que a cena da ópera no americano. É engraçado quanto o texto fica falando mal do americano, e eu sei que o americano também tá na lista. E eu fico tipo, mas se o americano é tão ruim assim, por que ele tá na lista, né? E aí termina dizendo: Obsessão poderia ter sido o grande exemplo da junção do filme noir americano com o realismo italiano. Em vez disso, continua sendo uma espécie de elo perdido entre os dois movimentos. Assim, de novo, eu acho que o filme tem muitos elementos bons, então eu acho que se você for quebrar elementos do filme e falar tipo, mas o filme é bom por causa dessa coisa aqui, o filme é bom por causa dessa coisa aqui, você vai conseguir argumentar. O meu problema com o filme é só no todo. Eu acho que no todo ele não funcionou, eu acho que ele tem muitas falhas, mas tem diversos
diversos elementos ali no filme que eu acho que são legais. Eu entendo que era difícil fazer um filme, né, extremamente regulado pelo governo em diversas frontes, porque eu acho que o próprio dinheiro que você gasta tá sendo regulado pelo governo. Não é só qual roteiro que você pode escrever, sabe? O cara queria fazer um outro filme, não pôde fazer o outro filme, pegou esse e falou, vou fazer esse. Obviamente ele já não tava tão investido também, sabe? Por mais que ele tivesse gostado da história e tivesse se empenhado pra fazer, não é exatamente o que ele queria fazer. A guerra tava acontecendo, você sabe, muitos fatores caem em cima dessa produção pra gente dizer que problemas que eu estou falando que o filme tem não significa que ninguém que fez o filme não é competente. Por exemplo, eu não poderia ter feito muito melhor numa situação diferente. Mas o resultado, o filme como um todo, eu não acho que é um bom filme. Eu acho que tem diversos bons elementos, mas eu acho que ele falha em muitas partes. E eu acho que essas falhas, pra mim, estragam bastante o filme, assim. Principalmente ali da metade pro final, eu acho que o filme desanda de um jeito, assim, absurdo. As coisas vão acontecendo muito de repente. O que eu acho que é comum com adaptações de livros, né? O livro, você geralmente tem espaço pra muita coisa. O livro tem um tamanho muito variável, né? O filme tem pouco mais de 2 horas. Então, assim, ele tem uma limitação ali de tempo. O livro, a pessoa que escreve o livro essencialmente do jeito que ela quer. Sem contar que no texto você tem ali muito espaço pra botar outras coisas, né? Você tem muito mais espaço pra dramatização do que pra ação. A ação é muito curta no livro, né? Em poucas palavras você descreve uma ação. Enfim, são mídias muito diferentes, né? E com limitações, situações muito diferentes. Então, eu acho que é muito comum a adaptação pro cinema se perder, porque, tipo, tive que cortar essa parte aqui, porque essa parte não vai ficar legal no filme, ou não vai caber na duração que eu preciso colocar no filme. Mas essa parte tinha um fato pequenininho nela ali, que é super importante pra explicar por que a gente saiu do ponto A pro ponto B, sabe? Eu acho que isso é muito comum em adaptações pro cinema, esse elo entre 2 pontos ser cortado por motivos diversos e fazer falta, né? E eu acho que, não tendo lido o livro, eu acho que é isso que acontece com esse filme pra mim. Parece que tem pontos ali que foram cortados e estão fazendo falta, porque realmente chega uma hora que as coisas começam a acontecer do nada. Não tem evolução de personagem. O personagem é uma coisa e daqui a pouco na próxima cena ele é outra coisa. Isso não funciona, de verdade, não funciona. Então eu acho que é assim, de novo, eu vou me repetir, mas só pra gente concluir. É um filme que eu acho que tem muitos bons elementos, tem muitas coisas no filme que dá pra elogiar, mas eu acho que como um todo, no geral, eu acho que ele tem muitas falhas, o que faz com que eu não tenha gostado do filme. Mas aparentemente é um clássico aí de cinema italiano. Fico curioso aí pra saber se alguém já viu e pra saber suas opiniões em relação ao filme. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse filme, quem já assistiu. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta com mais. Até a próxima. Valeu, até mais!